eu ontem falei várias vezes da odd da secada, né? Falei, tava pagando bem, vitória da LDU, jogando em casa, né? Que o Botafogo era o golfinho, né? Fez uma gracinha no ano passado, ganhou a Libertadores, nunca tinha ganho um título internacional na vida, que eu não conto aquela Copa Comebol, aquele negócio que eles falam lá, que porra, fala sério, né? E aí, meus amigos, eliminado e eles estão desesperados, né? O Pantera Alvinegro está desesperado. Olha isso aqui. Acabou a porra do jogo! A culpa é não ter matado aqui! Fez gol com 1 minuto e não matou aqui! Aí chega lá aí, ó, altitude. Aí, ó, a merda que arruma. É obrigação ganhar a Copa do Brasil. É obrigação Perder pro Vasco, hein? ganhar a Copa do Brasil, que a torcida tá representando. Agora, Que é isso, faz comigo não, filho. Eu falo mesmo, bota a cara, eu tô passando mal, mano. Tá maluco, é muita sacanagem. ó, eu vou falar uma coisa pra você. O cara joga água na cabeça, cara. Meus amigos, é obrigação a Copa do Brasil, porque ele já sentiu que no brasileiro não dá mais. No brasileiro não dá mais, então é obrigação a Copa do Brasil. Mas olha, esse Vasco vai dar trabalho. Esse Vasco vai dar trabalho. Como diria o Fábio Azevedo. Rapaz, eu acho que o Vasco elimina o Botafogo, hein? Escuta o que eu tô falando. Olha, e a gente tem aqui muita notícia para trazer para vocês, inclusive aí o desejo, né, da Napoli, da Itália, por zagueiro que pode ser do Flamengo. A gente vai trazer informação aqui, né? Também trazer sobre essa situação de Dybala agora, novamente, né? Novamente ou pela primeira vez, porque a primeira vez, como que muita gente acha, não foi informação. Eu vou trazer aqui, cara, vocês vão achar engraçado, porque é inacreditável, né? É inacreditável. Tudo vira informação quando o assunto é Flamengo. E a gente vai trazer mais informações aqui para vocês. Olha só, eu vou começar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Flabet, lembrando que ainda está disponível a plataforma Flabet até 12 de outubro, né? O contrato com a Pixbet acabou com o Flamengo, mas a plataforma continua, normalmente vai mudar de nome, mas você pode continuar utilizando, a gente vai continuar trazendo dicas, eu vou continuar utilizando a plataforma, então você pode continuar se cadastrando, participando, jogando com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá? Bateu, né, como eu falei, a odd da secada, deu LDU, e a gente tem agora nas quartas de final do lado de lá, o jogo mais forte das quartas do lado de lá, Palmeiras e River, tá? LDU e São Paulo, vi muita gente falando assim, o São Paulo já passou, São Paulo já tá na semi para enfrentar Palmeiras ou River. Olha lá, hein? Olha lá se não pode uma LDU pintar na final aí também. Eles até a semi eles têm a força da altitude, hein? E eles na altitude são bobos não, tá? Vale lembrar que o adversário do Flamengo nas quartas de final, o Estudiantes, veio da chave do Botafogo, veio do grupo do Botafogo, né? Classificou em primeiro, por isso o Flamengo decide fora de casa, lá entre o dia 22, 23 e 24. Isso de setembro, daqui a um mês. Então o Felipe tem um mês para armar o time, do lado de cá ainda tem ali o Vélez, o Racing. Os caminhos estão aí. Virou aí quase uma Libertadores Brasil versus Argentina, mas tem ali a LDU ainda, né, do Equador, para trazer uma nacionalidade diferente. Mas vale a gente lembrar que o time eliminado, o time que eliminou o Botafogo, saiu do grupo do Flamengo. O todo-poderoso que ganhou o PSG foi eliminado pelo time que saiu do grupo do Flamengo. Era um grupo fraco, né? Eles falavam que o grupo do Flamengo era fraco. Muita gente falou que o grupo do Flamengo era fraco. Quando eu falei que o grupo era forte, que eu estava preocupado, teve gente falando que eu era maluco. É uma das piores LDUs de todos os tempos e tudo mais. Ok. É uma das piores LDUs de todos os tempos, mas eliminou o Botafogo.
eliminou o Botafogo e estão zoando, inclusive, o Botafogo, né? A gente tem aqui, olha só, vou pegar aqui ó, a postagem da LDU, eles fizeram uma postagem provocando o Botafogo. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, né? LDU classificada, e eles postaram o cemitério do futebol, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Uma postagem provocando o Botafogo usando a frase do Renato Paiva durante a Copa do Mundo de Clubes. E também tivemos aí, né, o John Tex, falando sobre a eliminação do Botafogo. Sabemos que não é possível, mas queremos ganhar esse troféu todos os anos. Nosso clube mudou. Você está cheio de problema também, né, o John Tex? Desde que nos unimos, porque agora esperamos ganhar os grandes troféus e vencer as grandes equipes. Mas o ano começa em outubro, John Tex. Hoje à noite sentimos uma grande dor juntos. Um novo tipo de dor, porque não fomos bons o suficiente e não fomos à altura das nossas próprias expectativas. Mas eu confio neste treinador, eu confio nestes homens, o Ancelotinho, né? Seguiremos em frente e venceremos novamente juntos. Venceremos novamente. Então, sentiu, não sei como é que vai ser a situação dele lá, como é que fica. Palmeiras e River Plate, São Paulo, LDU, Vélez e Racing, Flamengo e Estudiantes de La Plata, né? Então, formada aí as quartas de final, os 4 jogos das quartas de final, os 4 desafios, né? Os 4 confrontos. E aí a gente, de repente, já começa a imaginar o seguinte, né, gente? Que podemos ter aí uma reedição, né? Óbvio, o Flamengo tem que passar ainda de quartas, de semi, mas já pensou? Lima, revanche, Flamengo e River Plate? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Realmente é uma situação que a gente não tem como deixar de pensar. E olha, a gente tem números aqui interessantes para trazer para vocês e eu quero convidar você a baixar o aplicativo do SofaScore. Você pode baixar o SofaScore e pode simplesmente ter na sua mão o melhor aplicativo de futebol do mundo, tá? Olha só, Jorginho, SofaScore trouxe, vocês estão vendo desde o começo do vídeo na tela aí o QR Code SofaScore. SofaScore trouxe que Jorginho e Saúl Ñíguez nunca perderam jogando juntos. Eles nunca perderam jogando juntos. Hein, cara, que números impressionantes, né? Foram 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates. Tá? 0 derrotas, 91,8% de aproveitamento, 10 partidas sem sofrer gol. E não tenho dúvida que o Felipe já mandou contratar o Saúl, sabendo que os dois juntos funcionavam muito bem. E que dupla, meus amigos. Que dupla. Que números incríveis, né, do Saúl. Você acompanha esses números no SofaScore. Baixe agora mesmo, porque é um aplicativo espetacular, além do mapa de calor. Ele mostra a pressão de cada time, tem o gráfico. Olha, é inacreditável. Se você não tem ainda, você precisa ter. E além de tudo, você ajuda o nosso canal aqui financeiramente, tá? Ajuda financeiramente, porque a gente recebe um valor por cada download. Olha, o Matheus Gonçalves foi desfalque ontem no treino, antes do duelo contra o Barcelona, pela Intercontinental Sub-20. E segundo o Lucas Bayer do Lance, o jogador sentiu um desconforto na coxa direita, fez apenas trabalhos na fisioterapia e será reavaliado nesta sexta-feira, tá? Então, assim como no ano passado, o Matheus Gonçalves foi liberado do profissional para auxiliar o time Sub-20 na decisão da Intercontinental da categoria. O Flamengo enfrenta neste sábado às 16h30 no estádio do Maracanã o Barcelona na final do Intercontinental. O Flamengo buscando o bicampeonato seguido. O Flamengo atual campeão mundial, né, Intercontinental, bicampeão seguido da Libertadores também. Cara, o Flamengo é gigantesco na base, né, cara? E tem quem diga que fale besteira, né? Olha, Flamengo então buscando o bicampeonato seguido aí do Mundial de Clubes, tá? Ó, muita história aí junto, né? Tem que respeitar a dupla Pedro e BH, sempre decisivos pelo Mengão. Olha aí, eu vou trazer aqui para vocês agora. Artilheiros brasileiros na Libertadores. Gabigol,
31 gols em 59 jogos pelo Santos e Flamengo. Luizão. Aí nós temos depois o Palhinha, Fred. Aí, em quinto lugar, o Pedro, 25 gols em 47 jogos, mas eu não tenho dúvida que ainda vai chegar muito mais longe, muito mais longe. Depois o Rony, 23 gols em 57 jogos, é o sexto. Depois o Bruno Henrique, já em sétimo, com 23 gols em 65 jogos. O Bruno Henrique não é o atacante, o centroavante, né? É o jogador mais pela ponta. Então, óbvio, alguns jogos ele faz como centroavante, mas é extremamente decisivo, tem mais assistências. Então, mas tá ali no top 10, né? Os dois estão no top 10, junto com o Gabigol, que tem muitos gols pelo Flamengo. Pelo Flamengo ele atingiu essa artilharia aí de brasileiros na Libertadores. Mas tão bem ali o Pedro, principalmente, que deve ainda ter muita oportunidade para subir esses números, e o Bruno Henrique, que ainda tem um tempinho aí para subir esses números aí também, né? E a gente tem aqui também uma outra informação importante para trazer para vocês, que o elenco do Flamengo recebeu folga após a maratona no sul do país, tá? Então eles receberam folga nesta sexta-feira, tá? O grupo, embora tenha treinado na quinta, logo após o desembarque, a comissão técnica optou por dar folga aos atletas na sexta. Por quê? Dormiu lá, chegou de manhã, aí ia ganhar folga, era meia folga. Então trabalha na quinta e já sai de folga direto, folga sexta-feira e já volta para trabalhar amanhã, sábado, tá? Então a reapresentação foi marcada para amanhã de sábado, e o próximo jogo é na segunda. O Flamengo treina sábado, domingo e joga segunda, tá? Então, certíssimo planejamento do Flamengo, pensando aí, focando já no jogo diante do Vitória no Maracanã na segunda-feira. Vamos falar aqui agora uma informação importante, né, que a gente apurou lá no Internacional e aqui também no Flamengo. A gente tem uma informação dobrada, né, sobre o interesse da Napoli, do clube italiano, do Napoli, né, na verdade, dois jogadores, buscando um zagueiro aqui no futebol brasileiro. Eles estavam com um representante, né, acompanhando o jogo Flamengo Internacional lá no Beira-Rio, e eu conversei com uma fonte, né, um contato forte que eu tenho no Inter. Inclusive perguntei se vão pagar ou não pelo Thiago Maia, e o que me falou é que, né, se fosse por ele já tinha pago, mas que tem forças maiores que não pagam, infelizmente, né? E essa pessoa, inclusive, se diz incomodada com a falta de pagamento do Inter com relação ao Thiago Maia. O próprio Thiago, acredito eu, que não se sinta muito à vontade de saber o que está acontecendo, que o Flamengo não recebe os valores. Segundo a apuração da nossa equipe, além de observar o Léo Ortiz, os representantes do Napoli estiveram no Beira-Rio para também acompanhar o zagueiro Vitão do Internacional, tá? Sabendo que o Ortiz é praticamente inegociável, né, no Flamengo, o clube italiano também observa a situação do jovem defensor colorado, tá? Na zona mista, após o duelo contra o Inter, o Léo Ortiz foi perguntado sobre o interesse do Napoli, mas destacou o seu desejo de seguir vestindo o manto rubro-negro. Abre aspas. Me vejo muito dentro do Flamengo. Estou muito feliz. Quero conquistar muitas coisas grandes. Fico feliz pelas pessoas olharem meu trabalho, grandes clubes, sinal que o trabalho é muito bem feito. O futuro a Deus pertence. Tenho pessoas que cuidam da minha carreira para que eu não seja atrapalhado com essas negociações que acontecem, mas eu estou muito feliz aqui e vai continuar feliz aqui, se Deus quiser, tá? Então, o pessoal brincando aqui, que levem o Vitão, porque o Ortiz não vai levar fácil. Conseguiram ver ele mesmo dentro do bolso do Arrasca? Especialista em tomar gol nas costas contra o Flamengo. Brabo demais esse aí também, o Oliveira mandou aqui. Tem pessoal que zoa, tem pessoal que é realista também. Eu acho esse Vitão, ele é bom zagueiro. Eles querem muito por ele, como o Santos também quer muito pelo Gabriel Brazão, né? Tá super faturado, mas joga bem. Vieram ver e não gostou. KKKK, o John mandou aí.
O Matheus mandou, ficaram satisfeitos com o Ortiz mas só que não vão levar o Ortiz, né? Não tem jeito, né, o Matheus. O M. Augusto falou, moleque é bola. O jogo todo correndo, disputava todas as bolas. Inter não merece o futebol dele, não. Aí um comentário interessante, né? O cara foi realista. Ele joga bem, o Inter não merece o futebol do Vitão. Aí eu concordo com vocês, tá? Um amigo falando aqui que tem jornalista que é totozinho da cabeça, né? Tô conversando com um amigo aqui, não vou dar o nome, óbvio, mas eu falei de uma situação aqui de mercado da bola, ele é totozinho da cabeça. Deixa eu explicar para vocês aqui uma outra situação aqui agora. Olha só, a gente teve o SBT Esportes e o Jorge Nicola trazendo que a contratação do Dybala... Olha isso, gente. SBT Esportes, Jorge Nicola. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui. Tá? Ó, dá para ver que é SBT ali, ó. Aqui, ó. SBT Esporte, ó. Tá vendo aí? Contratação de Dybala é o grande sonho da diretoria do Flamengo. E aí, eu vou falar sobre isso com vocês. O grande sonho da diretoria do Flamengo é contratar o Paulo Dybala, segundo Jorge Nicola, comentarista do Arena e SBT. Ai, meu Deus do céu. O atacante tem vínculo com a Roma até o meio do ano de 2026 e já pode assinar um pré-contrato em janeiro. Além disso, a nova patrocinadora master do Rubro Negro está disposta a ajudar a pagar uma contratação internacional para o Fla. Alguém conta ou eu conto? Essa do Dybala, que o contrato acaba no meio do ano que vem e que seria interessante para o Flamengo, foi uma pesquisa que eu fiz antes do jogo do Flamengo, anteontem. Eu criei essa pesquisa porque saiu a notícia do Lauro Jardim sobre o Flamengo contratar um jogador, né, internacional para ser garoto propaganda e tal da casa de aposta. Eu dei a ideia do Dybala, porque alguns torcedores falavam nos comentários, citaram o nome dele. Eu criei essa história, falei, olha, vamos lá, já que vai ter uma contratação, o nome do Dybala pode ser interessante, o que vocês acham? E perguntei, como eu poderia ter falado Lukaku, como eu poderia ter falado N nomes, falei o Dybala. O Jorge Nicola agora já trouxe que é o grande sonho da diretoria do Flamengo. Ah, meu amigo, me desculpa, mas é que essa daí eu achei muito boa. Essa foi muito boa. Essa foi fantástica, cara. Essa foi fantástica. De verdade. Eu fico impressionado ainda, cara. Uma notícia aí, cara, que eu vou falar pra vocês, hein. É o grande sonho da diretoria. Beleza, que seja então. Ótimo nome, hein? Ótimo nome, tá? Mas eu tenho que contar a história, né? A gente trouxe e tal. Olha só, trazer os números aqui, SofaScore, números do Gonzalo Plata contra o Internacional, uma assistência, um passe decisivo. Você pode baixar o aplicativo aí. 4 de 7 dribles certos, 16 de 25 duelos ganhos pelo chão, primeiro do jogo, 9 desarmes, primeiro do jogo, nota SofaScore 8. Para mim, o Plata, ao lado do Saul, que eu vou falar os números aqui agora, os dois melhores em campo, tá? Saul teve sua maior nota pelo Flamengo. Então foram 2 de 4 dribles certos, 10 de 17 duelos ganhos, 2 interceptações, 3 desarmes, 7 ações defensivas, nota 7.3. Eu discordo. Para mim ele era nota 8 junto com o Plata, mas estão falando que o Plata teve uma nota maior que ele. Eu realmente achei que os dois foram muito bem no jogo. Tem gente que achou o Plata, tem gente que achou o Saul. Para mim o Saul foi bem demais, merecia mais que a nota 7.3. Mas é isso, para mim são os dois melhores sim em campo contra o Internacional. Tá? Recebeu muito elogio aí e você pode estar conferindo todos esses dados aí
no SofaScore. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!